Eu sou o André, e naquela época eu trabalhava num call center que ficava numa sala apertada no terceiro andar de um prédio comercial antigo. Não era exatamente o emprego que eu sonhava, mas pagava o básico do mês e me mantinha com a cabeça ocupada. Eu tinha 28 anos, morava sozinho e fazia o trajeto de ônibus todo dia, sempre chegando uns 10 minutos antes do horário. Não porque eu era exemplar, era hábito mesmo. Sentia que, se eu perdesse o ritmo, acabaria me atrasando para tudo na vida. O ambiente lá dentro era sempre o mesmo. Fileiras de baias, fones pendurados, o barulho constante das vozes sobrepondo umas às outras, gente repetindo scripts decorados, e um cheiro meio vago de café velho vindo daquela garrafa térmica que ninguém sabia exatamente quem repunha. No começo do ano, eu ainda achava tudo suportável. Eu conhecia pouca gente, mas falava bastante com o Jean, um cara quieto, uns 30 e poucos anos, que sentava 2 baias à direita da minha. Ele tinha aquele jeito meio cansado, porém sempre educado. Parecia que já tinha visto de tudo ali dentro. As coisas mudaram quando anunciaram que teríamos um supervisor novo, o Fábio. Até então, o antigo chefe, o Alcino, era meio desligado. Ele aparecia só quando dava algum curto no sistema, ou quando o coordenador geral aparecia de surpresa. No resto do tempo, ficava trancado numa sala olhando planilhas que, honestamente, eu duvido que ele entendia. Mas ele não pegava no pé de ninguém. Na manhã em que o Fábio chegou, lembro que entrou com uma postura que me incomodou desde o primeiro segundo. Era jovem demais para aquele cargo, talvez uns 30, 32 anos, camisa social engomada, cabelo bem aparado. Caminhava como quem já vinha convencido de que estava acima de todo mundo. Até aí, beleza. Tem gente assim em qualquer lugar. Mas o jeito que ele nos observou como se estivesse avaliando defeitos num lote de peças me deixou com uma sensação ruim. "Bom dia, pessoal", ele disse, a voz firme, quase ensaiada. "A partir de hoje, eu fico responsável pelo setor de vocês. Quero elevar o padrão. Quero eficiência." Essas palavras ecoaram estranho. Não era o que dizia, mas como dizia. Nos primeiros dias ele só circulava, fazendo perguntas sobre metas, scripts, número de atendimentos, tempo médio de ligação. Até aí, dentro do normal. O estranho começou quando ele puxou assunto sobre pausas. Primeiro parecia curiosidade, mas logo ficou claro que havia obsessão por trás. "André", ele me chamou no segundo dia. "Quanto tempo você leva, em média, no banheiro?" Eu dei uma risadinha sem graça, achando que era piada. Mas a expressão dele não mudou. "Que assinando, sei lá, se 2, 3 minutos?" Respondi. 2 a 3? Ele anotou algo numa prancheta. Certo. Fiquei desconfortável, mas não levei muito a sério. Só comentei com o Jean depois. "Cara, acho que ele anotou meu tempo de mijo", falei, tentando achar graça. Jean só balançou a cabeça sem humor. Ele me perguntou a mesma coisa hoje cedo. A gente conversou um pouco sobre isso, mas tentamos não alimentar muito a paranoia. Call center já era estressante por si só. A gente aprendia a ignorar metade das coisas. Mas alguns dias depois o clima mudou de vez. Foi numa quinta-feira. Eu tinha voltado do banheiro e estava ajeitando o headset quando ouvi passos rápidos atrás de mim. O Fábio parou na minha baia com aquela prancheta grudada no braço. "André, você demorou 6 minutos agora." Ele falou quase sussurrando, mas com uma dureza que não fazia sentido. "Ontem você demorou 4. Algum motivo específico para aumento tão repentino?" Eu fiquei travado. "Como assim 6 minutos?" Perguntei sem esconder a irritação. "Eu nem medi nada." "Eu medi", ele disse, "e vou continuar medindo. Algumas pessoas aqui estão dispersas demais, e desperdício de tempo gera desperdício de dinheiro." Eu senti o rosto esquentar. Algumas pessoas na fileira ouviram e abaixaram a cabeça, fingindo que não estavam prestando atenção. Senti um tipo de humilhação silenciosa. Era só um banheiro, por Deus. Eu não estava vagabundeando. Depois disso, percebi que as pessoas começaram a evitar levantar. A garrafa térmica de café sobrava cheia no fim do expediente. Todo mundo bebia menos água. Até a moça da limpeza comentou que tinha quase parado de repor papel higiênico
porque ninguém estava indo. Aos poucos fomos mudando nossos hábitos sem perceber. O Fábio raramente sorria, mas estava sempre ali, andando entre as baias, observando o relógio, fazendo anotações. Às vezes ele parava atrás de alguém imóvel, esperando que a pessoa terminasse a ligação. Não falava nada, só encarava. E aquilo fazia a gente perder o fio da conversa com o cliente, travar, gaguejar. Um dia, perto do fim da tarde, eu vi algo que me incomodou profundamente. Eu estava enviando um relatório no sistema quando notei o Fábio parado no fundo da sala, olhando para o relógio da parede. Isso até seria comum, mas ele estava cronometrando. Cronometrando o sinal de ocupado do banheiro masculino. Eu fiquei observando, meio atordoado. Ele olhava o relógio, olhava a porta do banheiro, anotava. Olhava de novo, como se estivesse monitorando não só o tempo de cada um, mas quem estava lá dentro. Jean encostou na borda da minha baia e falou baixo. Cara, esse maluco tá anotando quem tá mijando. Eu vi, sussurrei. Isso não pode ser normal. Jean respirou fundo. Tô achando que ele faz isso em outros lugares também. Não é coisa de quem começou agora. Jean percebeu minha expressão e completou ainda mais baixo. Antes de vir para cá, disseram que ele passou por 2 setores diferentes e que não ficou muito tempo em nenhum. Ninguém fala o motivo, mas dá para imaginar. Aquilo ficou rondando minha cabeça. Eu não sabia se o Jean estava exagerando ou se haviam segurado informações sobre o passado do Fábio quando ele chegou. Eu ia perguntar o que ele queria dizer com aquilo, mas o Fábio virou o rosto para a gente na mesma hora, como se tivesse escutado. Só que a gente estava longe demais para ele ter ouvido aquilo. Mesmo assim, ele encarou. Um olhar direto, frio, como se estivesse esperando que falássemos de novo. A partir desse dia, comecei a ter dificuldade para relaxar no trabalho. Eu sentia que ele estava sempre atrás de mim. Às vezes eu virava rápido para olhar, convicto de que tinha ouvido passos, mas não havia ninguém. Só que ele sempre aparecia poucos minutos depois, como se estivesse circulando de forma calculada. Eu podia jurar que uma vez ele cronometrava até minha respiração durante uma ligação. Ele estava parado ao meu lado, observando o movimento da minha mão no mouse, o tempo que eu levava para apertar cada botão no sistema. Quando fui ajeitar o microfone e levantei um pouco a mão, ele acompanhou o gesto com os olhos de um jeito estranho, quase invasivo. Comecei a ter o mesmo comportamento que os outros. Bebia pouca água, evitava levantar para qualquer coisa. No fim do expediente, ia embora sentindo dor de cabeça meio zonzo. Era como se o ambiente estivesse apertando a gente, moldando nossos hábitos sem que percebêssemos. Mas a gota d'água aconteceu num fim de tarde específico. Uma sexta-feira que parecia qualquer outra, quando percebi que ele sabia coisas demais sobre mim, coisas que eu não lembrava de ter dito. E foi aí que a sensação de estranheza mudou para medo de verdade. Depois daquele dia em que o Fábio cronometrava a porta do banheiro, a situação só piorou. Não foi algo repentino. Veio em ondas, cada uma trazendo uma sensação mais pesada que a outra. A gente percebia isso no jeito como as conversas diminuíam. Antes, mesmo com a correria, ainda rolava uma piadinha, uma reclamação, um desabafo baixinho. Depois de algumas semanas, parecia que ninguém tinha coragem de emitir um som que não fosse parte do script. Eu me pegava olhando o relógio não para saber quando ia acabar o expediente, mas para tentar prever quando o Fábio ia aparecer atrás de mim. O homem parecia se alimentar da atenção dos outros. E não foi só comigo. Ele começou a pegar no pé do setor inteiro. Uma vez, o Diego, que trabalhava na fileira da frente, esqueceu de clicar num campo durante uma ligação. Só um campo. Coisa de segundos para arrumar. O Fábio viu no painel de monitoramento, veio andando rápido e bateu com força na lateral da baia dele, tão forte que o headset pulou. "Isso aqui não é parque", ele gritou, cuspindo as palavras. "Atenção, pelo amor de Deus." Todo mundo congelou. O Diego ficou branco, segurando o mouse com as 2 mãos como se fosse despencar. A gente até cogitou ir ao coordenador geral, mas ele quase nunca aparecia no andar. E quando aparecia, parecia mais preocupado com planilhas do que com gente.
O antigo supervisor, o Alcino, havia sido transferido para outro setor e dificilmente cruzávamos com ele. Era como se, justamente quando mais precisávamos de alguém acima do Fábio, não houvesse ninguém. O Fábio passou a manhã inteira andando de um lado para o outro, reclamando em voz alta, sem motivo. Qualquer barulho irritava ele. Uma vez, a garrafa de água da Cíntia derrubou 2 gotas na mesa e ele surtou como se tivesse sido um acidente de trânsito. Se é para trabalhar como criança, volta para a escola. Ele gritou apontando o dedo na cara dela. Eu observava aquilo tentando entender o que estava acontecendo. Era só um supervisor de call center, um cargo comum, um ambiente comum. Só que o cara parecia disposto a esmagar qualquer um que respirasse errado. O Jean sentava perto o suficiente para perceber minhas reações. Às vezes, ele só erguia a sobrancelha e murmurava: "Esse cara não tá certo." "Eu sei", eu respondia, "mas ninguém faz nada." "Vai esperar dar merda?" Ele sussurrava baixinho. "Por que vai dar merda? Isso aí é cara de gente que explode por qualquer motivo." E ele estava certo. A cada dia, a gente ia percebendo microexplosões. O Fábio começou a circular pela Copa também. Uma vez, ele entrou lá enquanto eu estava mexendo no micro-ondas e ficou me olhando como se eu tivesse furtado comida dele. Nem piscava. "Você voltou da pausa há menos de 15 minutos, ele disse. Eu nem entendi. "Hã? Eu só vim esquentar o almoço." "Isso aqui conta como pausa também." Ele falou isso com a voz baixa, carregada de um rancor que não fazia sentido. Parecia que qualquer movimento nosso era um ato de desafio pessoal contra ele. E a partir desse dia, a Copa deixou de ser um respiro. Virou mais um lugar onde a gente tinha que andar com cuidado. O pior momento daquela semana aconteceu com a Dalila, uma das atendentes mais antigas. Ela tinha dores na lombar e precisava levantar às vezes. O antigo supervisor deixava sem problemas. Era um ambiente apertado, cadeira ruim. Ninguém ali era atleta olímpico, mas o Fábio não quis nem ouvir. Ela levantou para se esticar e ele veio andando rápido com passos tão bruscos que até a persiana tremeu quando ele passou. "Senta." Só isso. Uma palavra. Mas com uma força, um ódio, como se ela tivesse quebrado alguma regra fundamental da existência. "Fábio, eu só tô com dor", ela disse, tentando manter a calma. "Senta agora", ele repetiu, aproximando o rosto dela como um animal acuando a presa. Ela sentou, chorando, em silêncio, e fingiu trabalhar o resto do dia com as mãos tremendo. Nesse dia, algo no setor quebrou. A gente passou do medo para uma coisa pior: antecipação. Como se fôssemos o dia inteiro esperando o próximo ataque, e sabíamos que ele viria. Eu chegava mais cedo só para não cruzar com ele no elevador, e saía mais tarde pelo mesmo motivo. Meu corpo vivia tenso. Meu estômago embrulhava toda vez que eu levantava para pegar água. Até abrir a gaveta da minha baia me dava um frio na espinha. Sempre parecia que ele poderia aparecer atrás de mim. Uma tarde, enquanto eu estava no meio de uma ligação, ele parou do meu lado e ficou me observando. Eu tentava manter o script, mas a presença dele me fazia errar. Meu peito apertava. Minhas mãos ficavam suadas. Ele bateu o dedo na borda da mesa. "Você pausou demais a fala", ele disse baixinho. "O cliente vai desistir." Eu respirei fundo, tentando continuar. Ele não saiu. Ficou ali, imóvel, observando. Fiquei tão nervoso que desliguei sem querer. Nem lembro o que falei no final da ligação. Ele suspirou longo e irritado. "Inacreditável!" E virou as costas, mas não antes de bater com a palma aberta no tampo da minha mesa. A cadeira vibrou. Eu quase derrubei o headset. No fim do expediente, Jean me chamou para ir até a Copa. Falava baixo, mas parecia decidido. "Esse cara não tá normal", ele disse. "Não é só estresse, não é só pressão. Ele tá à beira de um ataque. Você não percebeu?" "Eu percebi", respondi. "Mas o que a gente faz?" "A gente se prepara. A gente fica atento." "Ele tá andando igual doido pelas baias. Qualquer coisa acende o pavio dele e olha..." Jean fez uma pausa, olhando em volta. "Você viu a gaveta de talheres daqui?" Eu franzi a testa. "O que tem?"
Sempre deixaram faca grande ali. Hoje só tem faca de manteiga. Deve ter sumido, eu disse. Sumido, ele repetiu, com aquele jeito de quem puxa a palavra como se estivesse sentindo algo errado. André, ele mexeu naquela gaveta ontem. Eu vi. Ele abriu, mexeu, fechou. Sem motivo nenhum. Aquela informação ficou martelando minha cabeça o resto da noite. E a madrugada inteira. Eu tentava racionalizar. Pensava, talvez ele só estivesse procurando um garfo. Talvez estivesse reorganizando os talheres. Talvez... Mas não colava. O Fábio não era o tipo de pessoa que mexe em algo sem motivo. Ele era metódico, obsessivo, calculado. Na manhã seguinte, percebi que ele estava pior. O rosto tenso, o maxilar travado. Ele falava mais alto, andava mais rápido, resmungava sozinho. Às 11 da manhã, ele gritou com o Leandro porque o rapaz espirrou durante uma ligação. Eu não admito descontrole corporal em horário de trabalho. A sala inteira travou. Jean me olhou com aquele olhar que eu já reconhecia. Chegou perto, muito perto. E foi nessa mesma tarde, o relógio marcava pouco depois das 13 horas, que a discussão aconteceu. A discussão que fez o Fábio perder a última gota de autocontrole que ele ainda tinha. A tarde começou como qualquer outra, mas tinha alguma coisa errada no ar. Não sei explicar. Era aquele tipo de sensação que você só percebe quando o corpo já está tenso, antes mesmo da cabeça entender o motivo. O Fábio estava estranho desde cedo, mas naquele dia ele parecia diferente, mais agitado, mais inquieto. Ele andava pelas fileiras com passos duros, batendo o calcanhar, respirando fundo, como se estivesse tentando se segurar. Por volta das 13 horas, aconteceu o estalo. A Dalila estava voltando da copa, segurando um copo de água. Ela tentava se mover rápido para não chamar a atenção dele, mas derrubou um pouco no chão. Nada demais, algumas gotas. Só que o Fábio viu. Eu já não falei que essa gente não sabe nem segurar um copo? Ele gritou vindo na direção dela. A voz dele tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Não era só irritação. Era algo mais fundo, mais escuro. A Dalila levantou a mão, meio tremendo. Desculpa, eu limpo. Limpa! Ele berrou, aproximando o rosto dela. Você limpa. Você mal consegue ficar em pé. O grito ecoou pelo setor inteiro. A sala ficou muda. Ninguém respirou. Era como se todo mundo tivesse sido empurrado para dentro de um túnel estreito, sem saída. Quando ele terminou de gritar, notei algo diferente nos olhos dele. Não era só raiva. Era uma espécie de ruptura, como se alguma trava interna tivesse finalmente cedido. Ele tremia dos pés à cabeça. Por um instante pensei que ele fosse desmaiar, mas então, sem dizer nada, virou e foi caminhando rápido em direção à copa, como alguém que já decidiu o que vai fazer. Jean olhou para mim sussurrando quase sem som. É hoje. E eu mesmo, sem querer acreditar, sabia que ele tinha razão. O Fábio virou as costas tão rápido que parecia que ia derrubar as cadeiras. Ele foi andando rumo à copa, respirando daquele jeito curto, acelerado, com as mãos tremendo ao lado do corpo. A porta da copa bateu atrás dele com força. A gente ficou parado por alguns segundos, tentando entender o que ia acontecer. Mas não deu tempo. A porta abriu de novo, e eu nunca vou esquecer o que vi. O Fábio saiu segurando a faca grande da gaveta, aquela que o pessoal usava para cortar fruta e legumes, apontando para baixo, apertando com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. Era a mesma faca que o Jean tinha jurado ter visto sumir na véspera. Por um segundo me dei conta de que ela provavelmente não tinha desaparecido por acaso. Talvez tivesse sido retirada antes, escondida, esperando exatamente aquele momento. E ele não gritou, não ameaçou, não fez discurso. Ele simplesmente correu, na direção de todo mundo. Por um instante ninguém entendeu o que estava vendo. Parecia tão absurdo, tão fora da realidade do escritório, que nossos corpos demoraram a reagir. Foi só quando ele passou raspando pela Dalila, rápido demais com a faca balançando, que a situação finalmente se registrou. E aí, o pânico explodiu de verdade. A primeira reação foi silêncio. Depois, um grito agudo,
não sei de quem. E então, o caos. Pessoas derrubando cadeiras, empurrando mesas, batendo umas nas outras, tentando escapar. A sala parecia pequena demais, quente demais, apertada demais. As baias, que sempre foram irritantes, naquele momento viraram armadilhas. Todo mundo tentava correr, mas não tinha espaço suficiente. A Dalila caiu quando tentou se afastar. O Fábio passou tão perto dela que eu ouvi o barulho do salto da sandália raspando no chão quando ela tentou se arrastar. Ele não parou. Ele estava indo em direção à fileira do fundo, exatamente onde eu e o Jean estávamos. "André, vem!" O Jean gritou puxando meu braço. Eu estava travado, tentando entender como aquilo podia estar acontecendo de verdade. Parecia surreal, mas ao mesmo tempo real demais para ser ignorado. Ele me puxou com força e a gente saiu correndo entre as baias, tentando desviar das pessoas que esbarravam na gente desesperadas. O Fábio vinha atrás, derrubando o que estivesse no caminho. Ele parecia movido por algum tipo de fúria que não tinha mais freio. A lâmina batia nas quinas das mesas, fazia um som seco, metálico, cada vez que ele se aproximava. A gente tentou chegar até a sala da supervisão para trancar a porta, mas quando viramos para o corredor, vimos 2 pessoas já tentando fazer isso, e a chave não estava na porta. "Caralho, a gente tem que sair daqui", o Jean disse, puxando meu braço de novo. A saída mais próxima era a da escadaria de emergência, mas para chegar lá, a gente precisava atravessar o corredor por onde o Fábio estava vindo. Ele virou para a gente naquele instante, os olhos arregalados, sem nenhum sinal de reconhecer quem éramos. Como se não tivesse mais pessoa ali, só impulso. Ele começou a correr na nossa direção. Eu senti as pernas fraquejarem. Tudo ficou meio desfocado. Mas o Jean me empurrou para dentro de uma das salas de arquivo, aquela minúscula com prateleiras e caixas antigas. "Entra!" ele gritou. Entramos. Ele bateu a porta com força e trancou. A sala ficou escura, abafada. A única luz vinha de uma fresta embaixo da porta. Eu ouvi passos fortes batendo no corredor. Depois, silêncio. Em seguida, a maçaneta começou a se mexer. Primeiro devagar, depois com força. O metal fez um rangido alto. O Fábio puxava a porta como se estivesse tentando arrancá-la do batente. Eu e o Jean ficamos prensados no canto, atrás de uma pilha de caixas, tentando não fazer ruído. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele podia ouvir. A faca bateu contra a porta. 1 vez, 2, 3. O som ecoava no espaço pequeno, cortando o ar. Eu sentia as mãos do Jean apertando meu braço, como se tentasse me manter no chão. Eu tremia. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas não havia para onde. Depois de alguns segundos, que pareceram horas, a batida parou. Ouvi passos pesados se afastando. E então, gritos distantes no setor. Alguém pedindo ajuda, alguém correndo. Gente batendo nos móveis tentando fugir. A gente ficou ali, sem se mover. Até que ouvimos barulho da porta principal sendo arrombada. Vozes, gritos de comando, polícia. Só abrimos a porta quando reconhecemos as vozes deles, chamando pelos sobreviventes. Lá dentro, o setor parecia um campo devastado. Papel no chão, mesas empurradas, cadeiras tombadas, gente em choque, chorando, abraçada nos cantos. O Fábio estava contido no corredor, algemado, o rosto vermelho, os olhos arregalados, gritando coisas desconexas. A faca já tinha sido tirada da mão dele. Ele olhou na minha direção por um segundo. Não sei se me viu, mas aquele olhar atravessou meu corpo inteiro. Depois disso, nada mais foi igual. Os dias seguintes foram um borrão. Depoimentos, psicólogo da empresa, mensagens da família, gente chorando no grupo de WhatsApp. O prédio fechou por 1 semana. Alguns funcionários pediram demissão no mesmo dia. A Dalila nunca mais voltou. A direção da empresa divulgou um comunicado interno dizendo que estava colaborando com a polícia e que o setor ficaria fechado por tempo indeterminado. Falaram também em revisão de protocolos de segurança. Mas ninguém acreditou muito nisso. O que realmente aconteceu
foi que transferiram alguns funcionários, demitiram outros e tentaram varrer o assunto para debaixo do tapete o mais rápido possível. O Jean continuou falando comigo, mas dava para ver que ele também tinha ficado marcado por aquilo. Quando nos encontramos numa lanchonete semanas depois, ele ainda olhava para os lados, como se esperasse alguém aparecer de repente. E eu achei que ia superar rápido, mas não superei. Até hoje, quando entro em qualquer lugar com muito corredor estreito, sinto meu corpo travar. Quando vejo alguém andando rápido demais no meu campo de visão, meu pulso dispara. E quando passo perto de uma copa de escritório, qualquer copa de qualquer lugar, eu lembro daquela gaveta de talheres, e da porta abrindo, e do Fábio correndo, e sempre penso na mesma coisa. A gente achou que ele estava só exagerando no trabalho, e quase não percebemos que ele estava se desfazendo por dentro, até o dia em que explodiu, e levou tudo com ele. Gostou do relato? Comente de que cidade você está assistindo e se inscreva no canal. Em breve trarei relatos enviados pelos inscritos. Caso queira enviar o seu, as instruções completas estão na descrição do vídeo. Agora, vamos continuar com as histórias. Eu nunca fui de dar muita importância para coisas que eu não conseguia explicar. Cresci ouvindo histórias de vizinhos que juravam ter visto sombras em janelas, parentes que falavam de presságios, mas eu sempre achei que tudo isso tinha mais a ver com medo mal resolvido do que com realidade. Talvez por causa disso, eu tenha me enfiado no teleatendimento dos bombeiros logo que consegui meu primeiro emprego fixo. Era um serviço duro, claro, mas tudo ali tinha regra, tinha protocolo, tinha lógica. Emergências reais, situações reais, pessoas reais. Nada de imaginação correndo solta. Quando essa história aconteceu, eu tinha 34 anos e estava entrando na terceira semana seguida de plantões noturnos. Morava num kitnet simples, cama encostada na parede, um ventilador velho e um fogão que eu quase não usava. Era o tipo de vida que dava uma falsa sensação de controle. Você acorda, trabalha, volta para casa, dorme, repete. E o turno da madrugada ajudava nessa sensação. A cidade ficava quieta demais. O silêncio parecia engolir tudo. Naquela noite eu estava mais cansado do que o normal. Tinha chegado pouco antes das 23 horas, colocado meu crachá na mesa e acomodado meus fones. A sala não tinha janelas, só aquela luz branca de escritório que já deixava qualquer um com dor de cabeça. Os outros atendentes estavam dispersos. 2 mexendo no celular escondido, uma cochilando com o rosto apoiado no braço, o supervisor mais preocupado em encher a caneca de café do que em prestar atenção nas telas. Respirei fundo e tentei me concentrar no que costumava me manter acordado. Observar os detalhes das chamadas antigas. Eu sempre fazia isso, mesmo sem motivo. Às vezes eu abria gravações antigas e ficava analisando o tom das pessoas, como elas falavam, como tentavam explicar o que estava acontecendo. A gente aprende muito ali. Medo, desespero, nervosismo. Tudo tem um jeito específico de soar. Cada emoção deixa uma marca auditiva, sabe? Uma hesitação, um pigarro, um silêncio mais longo que o necessário. Eu não percebia na época, mas isso se tornaria importante depois. Já passava um pouco das 2 horas quando decidi levantar para esticar as pernas. A sala parecia mais fria que o normal. A máquina de café fazia um barulho constante e irritante que ecoava pelo corredor, e eu fiquei ali parado por um instante, olhando para o chão, pensando no meu próximo dia de folga. Era só isso. Nada chamativo. Nada que indicasse que algo diferente estava prestes a acontecer. Voltei para minha mesa, ajeitei o microfone e os fones. E aí o telefone tocou. O tom da chamada me chamou a atenção, antes mesmo de eu atender. Era uma daquelas ligações que o sistema marca como prioritárias, não pela pessoa, mas pelo padrão técnico, ruído instável, entrada brusca de sinal, algo que sugeria pressa ou interferência. Atendi no automático. Bombeiros, aqui é o Everton. Qual a emergência? No começo achei que tivesse caído numa ligação muda. Só tinha um chiado leve, ritmado,
como se algo estivesse raspando em algum ponto da linha. Eu já ia repetir quando ouvi uma respiração rápida, meio abafada, mas nítida. "Hells, preciso de ajuda", disse uma voz masculina jovem. Meu pai tá passando mal. O apartamento tá cheio de fumaça." O jeito que ele falou aquilo me fez ajeitar a postura na cadeira. O nome dele veio logo em seguida. "Meu nome é Daniel." A voz tremia, mas não parecia alguém fora de si. Tinha algo controlado demais, como se ele estivesse se segurando para não perder o foco. Eu já tinha ouvido gente desesperada, gente em choque, gente tentando parecer calma, mas Daniel parecia estar em algum ponto no meio disso tudo. Era estranho, quase ensaiado, mas ao mesmo tempo sincero. Pedi o endereço. Ele passou sem hesitar, sílaba por sílaba, como se tivesse decorado. Enquanto eu inseria tudo no sistema, tentei identificar sons atrás da voz dele. Não tinha quase nada. Nenhum barulho de mobília arrastando, nenhum estalo de panela, nenhuma tosse de alguém inalando fumaça. Só aquele chiado contínuo. Quanto mais ele falava, mais eu tinha a sensação de que aquela ligação não tinha fundo. Não ambiente, não eco, não vibração, como se a voz dele existisse flutuando sozinha, sem mundo ao redor. "O senhor está dentro do apartamento com seu pai?" perguntei. Veio um silêncio curto, seco, como se ele tivesse prendido a respiração antes de responder. Tô sim." Ele tentou apagar o fogo sozinho. Entrou em pânico. Desmaiou. Eu tentei tirar ele, mas ele tá pesado. E a fumaça tá aumentando. O tom dele caiu no final da frase, como se ele estivesse falando para si mesmo. Eu já estava acionando a equipe, mas continuei com o protocolo. "Seu pai está respirando? Consegue responder? Qual o nome dele?" "Almir", ele respondeu. "Eu tô chamando ele, mas ele não me escuta." A voz dele estava mais fraca, mas ainda assim, conter demais o desespero. Não era natural. Era como se ele estivesse tentando não demonstrar algo, ou tentando manter a linha aberta por obrigação. Instruí que ele abrisse as janelas, afastasse o pai da cozinha, tentasse manter o ambiente ventilado. Ele respondeu com um "tô tentando", mas sem convicção. Então ouvi um som novo, um estalo seco, vindo de bem perto do microfone, seguido por uma inspiração curta dele. "Daniel, tá tudo bem? O que aconteceu?" Por alguns segundos ele não falou nada. Depois sussurrou: "Eu acho que meu tempo acabou." Quando ele disse aquilo, senti uma pressão leve no peito, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Não era medo, era outra coisa. Uma certeza estranha, como se eu tivesse ouvido algo que não era para ser dito em voz alta. Eu arregalei os olhos. "Como assim?" O chiado aumentou no meu ouvido, como se alguém tivesse arrastado o telefone contra algum tecido. A voz dele veio firme, repentina, totalmente diferente do tom trêmulo de antes. "Tenho que ir." Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. Foi tão brusco que doeu no meu ouvido. A tela piscou, mostrando o número que tinha entrado. Mas quando tentei ligar de volta, deu linha morta. Tentei outra vez. Nada. De repente, o número aparecia como inexistente, como se nunca tivesse sido real. Chamei o supervisor. Ele tentou da mesa dele. Também não conseguiu. Eu só conseguia ouvir minha própria respiração dentro dos fones. A equipe de bombeiros já tinha recebido o chamado e estava a caminho. Enquanto eu tentava entender o que tinha acabado de acontecer, a viatura confirmava via rádio que estava chegando no endereço indicado. Eu mantinha o olhar preso no monitor, ainda com a sensação incômoda daquela última frase ecoando na minha cabeça. Meu tempo acabou. Não fazia sentido. Nada na ligação fazia. E aquilo foi só o começo. O rádio começou a chiar poucos minutos depois que a ligação caiu. Eu estava com os fones ainda apertados nos ouvidos, tentando entender por que aquela frase final não saía da minha cabeça. Meu tempo acabou. Tenho que ir. Não era o tipo de coisa que alguém diz numa emergência com o pai desmaiado no chão. Parecia outra coisa. Não sei explicar, mas a equipe já estava próxima. O comandante da viatura, Silvério, era experiente, direto,
sempre mantinha a calma mesmo nas ocorrências mais tensas. A voz dele veio clara na frequência interna. Chegando no local da chamada, ele fez uma pausa. Porta do prédio aberta, subindo. Eu mantinha os olhos fixos na tela. O sistema mostrava o endereço, mas não mostrava nada além disso. A ligação de Daniel constava registrada como qualquer outra. Mas quando o supervisor tentou reescalar o número, mais uma vez, o sistema retornou uma mensagem de erro incomum. Linha indisponível. Isso não acontecia com chamadas recebidas pela central. O rádio continuou. Terceiro andar, porta do apartamento destrancada. A palavra destrancada me fez estremecer. Daniel tinha dito que estava lá dentro. Se ele precisou sair às pressas por algum motivo, pela fumaça, pelo desespero, ele teria saído correndo, mas por que deixaria a porta aberta? Ou pior, por que não teríamos ouvido nada na ligação? Nenhum barulho de corrida, de tosse, de porta. Nada. Entrando, disse o comandante. Houve passos firmes abafados como botas batendo em chão de cerâmica. Depois tosses leves da equipe, sinal de que havia fumaça, mas nada crítico. Fumaça moderada. Foco provavelmente na cozinha, disse outro bombeiro, a voz um pouco mais distante. O coração batia forte no meu peito. Eu tentava fechar a cena na cabeça, imaginando a cozinha, a panela esquecida no fogão, talvez uma toalha chamuscada. Aquilo acontecia mais do que as pessoas imaginavam. Não era incomum idosos se confundirem com o tempo, esquecerem algo no fogo, demorarem a perceber o perigo. Mas Daniel falara de forma clara, muito clara. Sabia que o pai estava perto da cozinha, sabia que tinha desmaiado, sabia que precisava tirá-lo dali. Eu pressionava o microfone contra o queixo, sem emitir nenhum som, só ouvindo. Localizamos o idoso, anunciou um dos bombeiros. Homem, provavelmente entre 75 e 80 anos, caído próximo à pia, desorientado. A respiração que eu estava prendendo escapou devagar. Ele estava vivo. Isso era o que importava, pelo menos naquele momento. Retirando ele agora, continuou o comandante. O barulho no fundo do rádio mudou. Sons mais fortes. Arrastar de botas. O tilintar do cilindro de oxigênio. A equipe se comunicando entre si. Everton, chamou o comandante. Ele está respirando, mas muito devagar. Vamos levar para o corredor para ventilar melhor e aplicar oxigênio. Copiado, respondi, tentando manter a voz firme. Pude ouvir o idoso tentando dizer alguma coisa, mas era mais um murmúrio rouco do que palavras. Sons entrecortados, como se estivesse tentando entender onde estava. Ajuda ele a sentar, disse o comandante para alguém ao lado. Isso, segura a cabeça, vamos colocar a máscara. Por alguns segundos, só deu para ouvir o oxigênio entrando, aquele sopro contínuo, uma válvula abrindo e fechando. A equipe se movia rápido, sem perder tempo. Era um incêndio pequeno, mas não deixava de ser risco de vida para alguém frágil. Depois de um momento, a voz do comandante voltou. Idoso estabilizando. Estamos ventilando o ambiente. Vamos verificar os demais cômodos. Aí, meu corpo inteiro ficou tenso. Eu sabia o que vinha. Eles iam procurar Daniel. E eu já suspeitava do que encontrariam. Ou melhor, do que não encontrariam. Silvério entrou de novo no apartamento com 2 bombeiros. A voz dele agora tinha um eco leve, típico de ambientes pequenos e fechados. Sala limpa, nada incomum. Passos. Quarto do fundo. Nenhum sinal de outra pessoa. Cama arrumada. Janela fechada. Nada de fumaça aqui. Mais passos. Portas abrindo. Rangidos. Banheiro vazio. Silêncio. Silêncio pesado. Até que veio a frase que fez meu estômago virar. Everton. Aqui não tem ninguém além do idoso. Eu fechei os olhos por um segundo. Verifiquem de novo. Pedi, antes mesmo de pensar. O comandante não discutiu. Repetiu a varredura a cada canto. Atrás das portas, atrás da cortina da cozinha, atrás do armário que ficava ao lado da geladeira. Nada. Absolutamente nada. Nenhuma evidência de outra pessoa no local, ele afirmou. Nenhuma peça de roupa fora do lugar. Nada indicando saída recente. Nada derrubado além do que caiu por causa da fumaça. Nada que sugira que alguém ajudou o idoso a sair ou tentou puxá-lo. Minha mão estava suando.
Eu a esfreguei na calça. Certeza que a porta estava destrancada quando chegaram? Perguntei. Absoluta, disse o comandante. As dobradiças não têm sinais de impacto. Ninguém arrombou nada. Voltei a olhar para o monitor como se ele fosse me dar alguma resposta que eu não tinha. O sistema ainda mostrava o histórico da chamada. Número de Daniel, horário exato, duração, tudo lá. Real, documentado. Mas o número era impossível de retornar. Enquanto a equipe continuava ventilando o apartamento, eles começaram a coletar informações para o relatório preliminar. O idoso, que ainda não sabíamos o nome, porque ele mal conseguia falar, tinha sinais claros de ter inalado fumaça por alguns minutos. A panela que originou o incidente estava queimada, mas não completamente destruída. O fogo já tinha se apagado por falta de oxigênio, deixando só uma crosta preta e cheiro forte. A mesa da cozinha tinha marcas de fuligem, como se alguém tivesse passado a mão ali tentando se apoiar. Havia água derramada perto da pia, possivelmente de uma tentativa de apagar o fogo. Tudo muito comum. Tudo coerente com um idoso entrando em pânico, tentando resolver sozinho. Mas em nenhum momento apareceu qualquer evidência de que outra pessoa estivesse ali. Nenhuma pegada diferente das dos bombeiros. Nenhum copo fora do lugar. Nenhum casaco pendurado na porta. Nenhuma mala. Nenhuma carteira. Nada que sugerisse que Daniel tivesse estado fisicamente presente. Os bombeiros ficaram ali por longos minutos, repetindo o procedimento padrão. E eu acompanhava tudo, linha por linha, sem conseguir afastar o incômodo crescente de dentro do meu peito. Aquela ligação não era normal. E Daniel não devia estar lá. Everton, chamou o comandante de novo. Vamos levar o idoso até o térreo para aguardar atendimento médico complementar. Ele está melhorando. Certo, respondi. Mas mesmo com a situação sob controle, uma pergunta teimava na minha mente, martelando sem parar. Se Daniel não estava lá, de onde ele ligou? E pior, por que ele disse que o tempo dele tinha acabado? A equipe fez o último varrido. Nada mudou. Absolutamente nada que indicasse a presença de alguém além do velho. Eu só percebi que estava tremendo quando tirei os fones e minhas mãos estavam frias. E foi ali, enquanto o comandante me transmitia os últimos detalhes do resgate, que eu soube, com uma certeza estranha e incômoda, que o que viria depois não seria fácil de explicar. Nem para eles, nem para mim. Eu não consegui relaxar depois do resgate. Mesmo quando a equipe informou que o idoso estava estabilizado e que a ambulância do atendimento móvel já estava a caminho, alguma coisa dentro de mim continuava tensa. Era como se meu corpo quisesse me avisar que ainda faltava alguma peça naquele quebra-cabeça. O nome dele, que antes não conseguimos confirmar, veio só quando ele foi colocado na maca do corredor, já respirando melhor com a ajuda do oxigênio. Como o senhor se chama? Perguntou um dos bombeiros, falando devagar, bem perto do ouvido dele. Almir, murmurou ele, com a voz rouca. Reconheci imediatamente. O nome estava registrado no sistema como o pai do rapaz que ligou. Daniel. A equipe desceu com Almir até a área externa, mais ventilada. Era madrugada, mas o frio parecia mais ameno ali embaixo. Não tinha vento forte. Só aquele ar que desce devagar quando o sol ainda está longe de nascer. Eu podia ouvir pelo rádio os sons abafados de ambulância manobrando, o comandante organizando a cena. Moradores curiosos abrindo portas no corredor. Eu não deveria, mas tirei os fones por um instante e respirei fundo. Meus dedos tremiam um pouco. O supervisor notou e veio até mim meio desconfiado. Você tá bem? Perguntou ele, cruzando os braços. Acho que sim. Respondi. É que aquela ligação... Ele franziu a testa, mas não disse nada. Talvez estivesse pensando a mesma coisa que eu. Talvez estivesse só cansado demais para processar. Coloquei os fones de volta quando o comandante chamou. Everton, ele está mais lúcido agora. Tenta falar com ele. Talvez consiga alguma informação sobre o filho. Senti um arrepio na espinha antes mesmo de responder. Eu não queria ser o primeiro a perguntar, mas sabia que precisava. Fazia parte do trabalho. O comandante aproximou o rádio da boca de Almir.
Seu Almir, esse é o operador que recebeu a ligação. O senhor consegue falar? A voz do idoso saiu lenta, arrastada, mas clara o suficiente. Oi, tô ouvindo. Eu respirei fundo. Seu Almir, o senhor lembra o que aconteceu? O senhor estava na cozinha quando a panela pegou fogo? Ele demorou uns bons segundos para responder. Parecia vasculhar a própria mente em busca de palavras. Eu lembro de levantar, senti o cheiro, tentei apagar, tossiu. Mas, depois, ficou tudo escuro. Nada estranho. Nada que indicasse confusão grave. Ele só parecia muito cansado. Mas então chegou o momento que eu temia. Seu Almir, seu filho Daniel ligou pra gente. Ele disse que estava com o senhor no apartamento. O senhor sabe onde ele foi? O silêncio que veio do outro lado não parecia de alguém tentando lembrar. Parecia de alguém que tinha acabado de levar um choque. Eu conseguia ouvir até a mudança no ar ao redor dele. Parecia que o mundo tinha parado um pouco para ele processar aquilo. Meu filho? Repetiu ele, quase sussurrando. Sim, senhor. Respondi, tentando manter a voz firme. Ele passou o endereço. Descreveu que o senhor estava no chão. Pediu socorro e disse que estava tentando tirar o senhor da cozinha, mas quando a equipe chegou, ele não estava mais lá. Almir respirou fundo, uma respiração pesada que saiu como se tivesse atravessado anos de lembranças. Depois vieram os murmúrios quase inaudíveis. Não pode, meu filho. O comandante tentou ajudar. Seu Almir, o senhor se lembra de ele ter saído do apartamento? Ou de ter estado com o senhor pouco antes de o senhor desmaiar? A resposta veio quebrada, com a voz dele falhando. Meu filho, Daniel, ele... Outra tosse curta. Ele morreu. Eu fechei os olhos. Morreu faz 5 anos. Por alguns segundos eu parei de respirar. Senti o chão dar uma leve inclinada. Como se meu cérebro tivesse demorado alguns segundos para aceitar que aquilo não era só estranho. Era impossível. A sala de atendimento, o barulho dos computadores, o ventilador velho, tudo pareceu desaparecer. Só restou o eco daquelas palavras na minha cabeça. Ele nunca mais entrou no meu apartamento. Continuou Almir, chorando baixo, como alguém que não tem mais força nem para esconder a dor. O comandante ficou em silêncio. Eu também. O supervisor, que estava atrás de mim, parou de mexer na caneca e encarou o monitor como se aquilo pudesse ter outra explicação. Almir continuou. Se vocês receberam uma ligação dele, então alguém está brincando comigo, ou eu tô sonhando. Mas eu sabia, desde o primeiro segundo daquela ligação, que aquilo não era brincadeira. Não tinha como ser. A voz dele ficou mais fraca. Como ele falou com vocês? Ele disse o quê? Eu engoli seco. Não sabia como contar. Disse que estava ao lado do senhor, que o senhor tinha desmaiado, que precisava de ajuda. E antes de a ligação cair, ele disse que minha voz falhou. Disse que o tempo dele tinha acabado e que precisava ir. O idoso chorou de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Não era aquele choro desesperado de quem perde alguém. Era um choro profundo, contido, de quem revive uma dor antiga. Parecia que cada lágrima vinha de um lugar diferente dentro dele. O comandante colocou a mão no ombro de Almir. Eu podia ouvir pelo rádio o barulho confortável de alguém tentando reconfortar outra pessoa. Um toque leve, um gesto humano. Enquanto a ambulância levava o idoso, eu fiquei parado, encarando o sistema. Aquilo não podia estar certo. Um homem morto não liga para uma central dos bombeiros. Não fornece endereço. Não descreve uma cena real acontecendo no mesmo momento. Eu precisava conferir a gravação. É protocolo. Mas naquele instante virou necessidade pessoal. Abri o sistema de áudio das últimas chamadas. Apontei para a ligação de Daniel. Respirei fundo. Dei play. E então, meu estômago virou. Na gravação, não tinha a voz dele. Nenhuma frase. Nenhuma palavra. Nada. Só a minha voz. Eu falando.
Bombeiros, aqui é o Everton. Qual a emergência? E depois longos períodos de chiado estático. Eu perguntando, qual o estado do seu pai? E só ruído em resposta. Cada parte que eu lembrava de ouvir Daniel não existia. Parecia que eu estava falando sozinho desde o começo. Isso tá errado, murmurei, levando a mão à testa. O supervisor veio atrás de mim e ouviu também. Eu percebi quando ele prendeu a respiração. Não era defeito técnico, não era falha no sistema. A gravação estava íntegra, sem cortes, sem falhas, perfeitamente funcional e completamente vazia da voz de Daniel. Mas eu ouvi, sussurrei. Eu ouvi ele falando comigo. O rosto dele empalideceu na hora. Ele recuou meio passo, mas tentou manter a postura de chefe. Ajeitou o crachá, pigarreou, fingiu normalidade. Só que os olhos diziam outra coisa. Ele estava tão perdido quanto eu. O supervisor não respondeu. Nem precisava. Nós dois sabíamos que algo ali fugia de qualquer explicação. Reproduzi o trecho final várias vezes. No lugar de meu tempo acabou, tenho que ir. Só se ouvia minha voz dizendo: Daniel, Daniel, você ainda está aí? E depois o estalo final da ligação caindo. Passei horas revendo os logs, tentando entender qualquer detalhe que pudesse justificar. Procurei por alterações no sistema, interferência, ruído externo, qualquer coisa. Nada. Tudo indicava que eu tinha atendido uma ligação comum, com duração normal, registrando apenas a minha voz. Mas a equipe confirmou que o idoso estava exatamente como Daniel havia descrito. No mesmo cômodo, na mesma posição, no mesmo estado. Nada disso fazia sentido. Quando meu turno acabou, eu saí do prédio com uma sensação fria percorrendo a espinha, como se o peso daquela madrugada estivesse grudado em mim. A rua estava quieta, sem vento, sem movimento. Eu tive a impressão absurda, mas real, de que alguém caminhava ao meu lado. Não ouvi passos, não vi ninguém, mas a presença estava ali, pesada, silenciosa. E até hoje, quando fecho os olhos, ainda ouço aquela voz trêmula, mas tão lúcida quanto impossível. Meu tempo acabou, tenho que ir. E eu sei, no fundo, sem precisar de explicação nenhuma, que ele não estava falando comigo, estava se despedindo do pai. Finalmente entendi que Daniel não tinha dito que o tempo dele acabou porque estava em perigo. Ele disse porque aquela era a última chance que tinha de voltar, de avisar, de cuidar do pai pela última vez e cumprindo algo que só ele sabia que ainda precisava fazer.